A gente vai trazer no nosso Bastidores CNN agora alguns detalhes de uma conversa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve hoje com a imprensa. Geralmente os ministros, no fim do ano, costumam receber jornalistas para fazer um balanço sobre suas respectivas pastas. Hoje eu fui lá, representando a CNN, para a gente poder entender o que o ministro achou, principalmente dessa aprovação do pacote fiscal no Congresso Nacional. A gente vai começar por esse assunto, depois vamos entrar também em outros pontos, inclusive sobre política e eleições. Sobre a votação, Haddad tem uma fala muito interessante, que é de que a revisão de gastos tem que ser, a partir de agora, rotina, de que o executivo ele precisa demonstrar esse comprometimento com medidas de ajuste. Já deixou também no radar de que o governo vai pensar outras medidas adicionais ao que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Vou tentar trazer para vocês alguns pontos da fala do Haddad sobre o pacote fiscal, porque é interessante, porque o governo ele está pressionando o presidente da República, o presidente Lula, a fazer uma fala nesse mesmo sentido. Acabei de conversar com o ministro que está indo para o almoço com o presidente da República e há um sentimento de que o presidente Lula não precisa ser num pronunciamento na TV, mas que o presidente Lula ele precisa estar em linha com o seu ministro da Fazenda para empoderá-lo, para usar uma palavra assim, né, da moda. Um simples post na internet, me disse um ministro, já resolveria, com essa mesma fala de Haddad hoje de manhã, né? Então, na avaliação do governo, o indicativo, né, já dado pelo ministro da Fazenda, do que deve ser o tom do governo quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala de responsabilidade fiscal. Uribe, eu vou tentar trazer para você aqui detalhes do que o Haddad falou sobre o pacote fiscal, porque tem um ponto importante também, que é sobre o quanto que ele disse que vai divulgar uma planilha também daqui a pouco, né? Ele estava esperando a votação no Senado se findar para poder divulgar publicamente uma planilha. Até a gente deu risada, porque ele falou, vocês viram na planilha? A gente falou, não, essa não vazou. Porque ele fez ali uma crítica, né, ao vazamento das informações sobre o projeto do imposto de renda, né, a isenção para quem ganha até R$5.000. E aí a gente deu a maior risada, porque a gente não teve a informação ainda da planilha, que vai ser divulgada e vai trazer uma informação interessante a partir dessa desidratação que foi feita pelo Congresso Nacional, né, no pacote do Fernando Haddad, ali com a previsão de 1 bi a menos do total previsto para 2 anos, né? Então estava um pouco acima de 70 bi, eu acho, vai descer um pouquinho mais, ele disse, principalmente por conta do Fundo Constitucional do governo do Distrito Federal, que fez um lobby pesadíssimo junto ao Congresso para impedir que o fundo fosse afetado. E aí tem essa fala sobre a necessidade de se manter o pacote fiscal como algo permanente, né? É algo que o Fernando Haddad, ele tenta já batalhar há bastante tempo, mas a gente vê uma resistência do próprio presidente Lula, as críticas que recaíram à Fazenda pelo tempo, né, em que esse pacote ficou sendo discutido internamente e como ele chegou ao Congresso Nacional com um tempo muito exíguo para avaliação do Congresso, né? E não foi por conta de Haddad, foi por conta de todas as partes envolvidas. A gente teve não só o presidente Lula sempre, né, dando de ombros a essa ideia de corte de gastos, não é uma ideia só, é uma necessidade, mas dos outros ministros, por exemplo, das áreas sociais, indo para entrevista, para colocar o cargo à disposição. Então, tudo isso ficou ali travando a elaboração desse pacote e a divulgação. Por isso que ele chegou, né, tão tarde ao Congresso Nacional. É essa explicação que se dá. Mas ali Fernando Haddad foi o grande articulador, inclusive fez ali homenagens. Eu perguntei a ele sobre o que ele achava da articulação política, porque a gente tem ouvido, Uribe, muitas críticas, você sabe, no Congresso Nacional ao papel da articulação. E sempre quando tem uma votação
mais tensa, e geralmente é votação que diz respeito à agenda econômica do governo, a articulação ela vira alvo de críticas do Congresso Nacional. É claro, algumas justas, outras não, a gente precisa peneirar, porque é a articulação que também faz a liberação de emendas para o Congresso, esse tipo de negociação, mas a gente ouviu muito nesse pacote fiscal, uma crítica, sobretudo, dentro do governo, inclusive, à postura do ministro da Casa Civil, Rui Costa, né? A Rui Costa, que a gente sabe, tem uma relação distanciada com Fernando Haddad, são dois nomes que eventualmente aparecem como possibilidades para substituir o presidente Lula nas eleições presidenciais e acabam tendo algum tipo de embate sempre, acabam em lados opostos. E aí ele falou, olha, eu não vi se o Rui atuou quando eu perguntei. E falou muito, muito sobre a atuação do Alexandre Padilha, que, vale a lembrança, está na mira do Centrão, a SRI, então deu ali uma força ao Alexandre Padilha e uma estocada no ministro da Casa Civil, Rui Costa. Que é uma crítica que não é feita apenas pelo Haddad, é feita por boa parte do Congresso Nacional, de que o Rui Costa muitas vezes puxa mais por esse lado político. É algo, Tainá, se a gente for analisar o histórico das relações também de ministros da Casa Civil e Fazenda, é normal. Sempre são lados opostos em um governo e o presidente fica no meio. Mas essa questão é apontada como a digital de Rui Costa, ter anunciado no pacote fiscal junto o início da reforma tributária sobre a renda. E isso que azedou a percepção do mercado financeiro. Ele falou também de comunicação, Olha de problema? só, eu achei, porque agora... Gente, eu tô com o meu celular procurando aqui a fala do Fernando Haddad na íntegra. Aí, quando ele... Só pra gente fechar o pacote fiscal, ele fala o seguinte, né? Olha, no último dia do ano legislativo, ou eu mandava agora, quando perguntado se o pacote não chegou com muito atraso, a primeira leva de ajustes ou um ajuste mais robusto no ano que vem, né? Não é suficiente, ele reconhece, né? Mas que é pacificado entre o Executivo e o Ministério espera, né, ter uma coisa mais robusta, inclusive delimitando um prazo até março. Ou seja, a gente vai ver outros projetos, ele não quis adiantar o quê, porque precisa também acalmar aqui o governo e conversar antes, mas disse, olha, a gente vai precisar mandar algo maior. Esses ajustes que foram feitos na redação, ou seja, as alterações que foram feitas no Congresso Nacional, não afetam o resultado final, na mesma ordem de grandeza com o que foi encaminhado para o Executivo. O Congresso atendeu dentro das possibilidades, né? O Congresso existe, opina, delibera. Chegamos, em um prazo muito curto, num resultado interessante. E aí ele fala, a gente não estava esperando hidratação. Vocês que estavam esperando hidratação do Congresso, a hidratação esperada pelos congressistas, é o que você sempre fala, Uribe, o Congresso que gosta de posar, né, como daquele fiscalista e que não entregou, na verdade, isso ao Fernando Haddad. Então é muito interessante porque ele fala, olha, eu fiz aqui a minha parte, mas o que era esperado da sociedade do Congresso Nacional não foi feito. Entregaram o que foi possível. E a partir de agora vamos batalhar para que o corte seja permanente, ou seja, não sejam cortes, sejam revisões permanentes do Executivo para garantir para garantir que as contas públicas do governo, né, consigam se sustentar.